avatar dele só é o Flamengo, tá? Só é ali o símbolo do Flamengo. E ele diz assim, The Strongest foi roubado. Justamente ele tá falando desse gol. Daqui a pouquinho a gente mostra e a gente vai talvez discutir o último isso lance também, do jogo, tá? né? Porque foi o árbitro deu 4 minutos de extensão e o lance aconteceu aos 98. Tá. No finalzinho da partida foi esse lance do gol de empate do Strongest. O Strongest não merecia empatar, mas no futebol o merecimento tem nome, né? É gol. Pois é. Né? Aí é que é o merecimento. Ô Mauro, e aí vamos analisar a saída do Marcelo e a entrada do John Kennedy. Como é que você achou que o Diniz conseguiu organizar essa equipe depois da saída do Marcelo? Ele estava pensando o Fluminense de um jeito, teve de mudar ali ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos mais ou menos do primeiro tempo. E fica também a preocupação, tá? Assim que a gente tiver qualquer informação do que aconteceu com o Marcelo também, a gente vai mostrar e vai falar para vocês, tá? Fãs de esportes. Bom, o Diniz já tinha arrumado esse Fluminense desde o ano passado e não tinha Marcelo, né? E outros que chegaram agora. Mas, evidentemente, tomara que não seja nada assim grave, que ele possa já estar de volta rapidamente, porque, lógico, o Marcelo agrega muita qualidade técnica, né? No Fluminense, a gente viu a partida que ele fez contra o Flamengo e estava voltando hoje. E voltando num dia feliz. Ele teve hoje a notícia de que o filho foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-15 da Espanha, hein? Quando esse menino crescer, pais brasileiros vai poder escolher, né? Caso seja convocado aí, ou pelo Brasil. Isso aí, ó, repara, Mauro, aos 27 ele conversa com o Diniz. Ele falou alguma coisa, né? E aos 30, passando dos 30 para os 31, ele sai. Para jogar na lateral esquerda, ele tem e muito bem o Alexandre. Mas que também se adaptou muito bem ao meio-campo quando chegou agora o Marcelo, né? Então, assim, sem dúvida, não é o que o torcedor quer, não é o que o Diniz quer, mas ele vai colocar alguém no meio de novo. Hoje ele teve uma opção, para o próximo jogo pode ser outro, e voltar com o Alexandre. Eu acho que vai ser isso será uma mudança, assim, natural, pelo que vinha acontecendo, caso ele passe a não ter mais o Marcelo. Mas, repito, tomara que a gente tenha notícias ainda hoje, e rapidamente sobre a recuperação, que não seja nada grave. É que ele saiu tão tranquilo, depois ficou tão tranquilo no banco vendo o jogo, eu acho que foi cansaço mesmo. Cansaço, os 30 minutos do primeiro pode ter tempo. abafado, pode ter abafado. Essa é uma possibilidade, porque ele foi muito intenso no início da partida. Ele jogou por dentro. Acho difícil. Ele entrou bem no jogo, ele estava bem no jogo. Acho que pelo menos 45 minutos ele aguentaria. Eu também acho. Eu acho que ele sente alguma coisa. Acho até que eu tenho a impressão que ele até sai meio que mancando. A única coisa que tem é na falta, que é marcada ali, quase na linha da grande área, mas na verdade ele pisa no pé do jogador e os dois caem. Isso, Só tem uma coisa também. Ele tá voltando agora a jogar. É claro que ele tem um pouco mais de cautela do que os outros jogadores. Talvez então, seja aquela conversa com o Felipe, seja isso, com o Diniz. Qualquer pequeno desconforto, ele já peça para sair. Pode ter dito ali aquela hora pro Diniz isso, tô sentindo uma fisgadinha aqui, um negocinho aqui, qualquer coisa aqui, um incômodo aqui. E o Diniz já vai, né? Vai preparando aí, que eu acho que é melhor eu não me arriscar. Até porque ele sai no momento em que achava-se que o Fluminense, pelo domínio que teve, né? O Pascoal disse aí, 27 finalizações, 11 no gol, quer dizer, 40% das finalizações. Eu vou usar esse número, porque depois, quando eu for falar do Inter, eu vou falar do quanto que o Inter não finalizou no gol. Sim. Mas o Fluminense, 40% dos chutes foram no gol. E eu acho que no momento que ele sai, talvez o Fluminense tivesse a sensação de que ia, sei lá, já matar esse jogo ainda no primeiro tempo e resolver facilmente, o que acabou não acontecendo, apesar de toda a posse de bola, esse número grande de finalizações. 1-0 é um placar pequeno pelo futebol que a gente está admirando dia a dia do Fluminense e pelo adversário, que tem muita força quando joga em casa, né? Tanto é que na primeira rodada ganhou até do River Plate, não o River Plate completo e tal, né? Mas foi lá em casa, contando muito com a altitude. E quando sai assim, não espera-se que ele faça muitos pontos fora de casa, não. Mesmo quando for pegar o River na volta, quer dizer, o River vai ser favorito lá na Argentina. Fluminense e River são os favoritaços aí desse grupo, então não é o Strongest que vai atrapalhar a vida do Fluminense. Acho que assim, foi pouco não vou dizer que pelo jogo e tal, mas enfim, pelo que o Fluminense vem demonstrando e nos encantando, diga-se de passagem, nos encantando até aqui, né?
Olha, Foi de Esporte, daqui a pouquinho a gente coloca os números também do jogo para vocês, mas a gente já colocou uma enquete aqui no nosso chat, no YouTube, e a pergunta é: aonde o Flu vai nessa Libertadores? Oitavas, quartas, semi e final. Tem muitos torcedores do Fluminense participando aqui e muitos deles falando, olha, dessa vez vai, a gente chega na final de todo jeito. E aí eu te pergunto, se por acaso ontem a gente teve essa discussão aqui no Sport Center, Pascoal, e o André Kfouri falou, olha, se por acaso o Fluminense chega na final, não é uma surpresa para mim de jeito nenhum. Inclusive está falando de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Entra na enquete e fala para o torcedor, onde é que você imagina o Fluminense nessa Conmebol Libertadores? Bom, primeiro, eu coloquei já o Fluminense na prateleira dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Tá. Porque quando começou a discussão do Campeonato Brasileiro, eram 3 na primeira prateleira. A gente também fez o mesmo. Então, já a quarta, para mim, ele entra já como um dos candidatos ao Campeonato Brasileiro. Do jeito que o Fluminense está jogando, é bonito de ver. O Ganso hoje jogou sem marcação, é melhor ainda a gente ver, né? Quando ele não tem aquela marcação intensa em cima dele. Eu acho que o Fluminense entra para ser campeão. O Fluminense entra para brigar pelo título. Vai ser campeão? Não sei. Afinal no Maracanã. Sim. Vai ser uma grande decisão. Mas o Fluminense, para mim, entra como candidato à conquista do título dessa temporada. Tá bonito de ver, o time está intenso, tem jogadores para substituir. Hoje saiu o Marcelo, o John Kennedy entrou aberto pelo lado do campo, o Lima passou para dentro para ser o segundo volante, conserta a lateral esquerda, tudo arrumadinho. Os jogadores entendem perfeitamente a movimentação do time do Fluminense. E o John Kennedy nem estava lá, porque o John Kennedy estava emprestado para a Ferroviária no Campeonato Paulista. Sim. E voltou agora e está fazendo um bom papel na equipe do Fluminense. Então, hoje faltou o gol do Cano, né? O Cano tem 63 gols, né, na passagem dele pelo Fluminense. Hoje faltou o gol dele. Alguém vai cobrar isso? Ah, faltou o gol do Cano. Espera um pouquinho, um dia que ele não faz, o pessoal sente falta. Mas ele tem feito seguidamente, ele é um grande jogador, bateu algumas bolas, se virou lá, tentou fazer o gol e não conseguiu. Mas acho que o Fluminense entra nessa aí para competir. Entra para disputar título. Se não disputar o título, entra para chegar numa semifinal, porque o título é complicado, a gente tem muitos times com muita categoria, mas acho que o Fluminense entra nessa primeira prateleira aí dos 4 melhores, também da Libertadores da América. Sim. E acho que o pessoal agora vai descobrir, né? A América vai descobrir o estilo de jogo do Fluminense. Toque, passa, toque, passa, toque, passa, toque, passa, toque, passa. Se é que ainda não descobriram, né, olhando o Campeonato Brasileiro da temporada passada e principalmente o que se mostrou até aqui, Pascoal vai descobrir nessa Conmebol Libertadores, é realmente um futebol muito bom de se ver. Eu acho que hoje, é o time que eu mais gosto de ver junto com o Palmeiras, é esse Fluminense. E é engraçado, porque é um time que quando a gente colocava no papel, a gente não via grandes estrelas, mas foram jogadores que foram se tornando estrelas, né? O Cano, sim, sempre foi um goleador. O Ganso também, mas é um Ganso que volta, e depois tem o Marcelo, mas a gente pode citar outros jogadores que não eram essas estrelas e se tornaram agora na mão do Diniz. Um exemplo grandioso disso é o Arias. Impressionante. O motor desse time, e ele melhorou, foi com o Diniz. E hoje ele tem um papel fundamental nessa equipe. A gente pode falar do Ganso, a gente pode falar... O Nino, sim, um grande jogador de seleção brasileira, é verdade. A espinha ali, né? Aí tem o André, tem o próprio Alexander. O goleiro veterano, mas experiente, muito bem. Volta. O Ganso também, essa volta por cima. É realmente muito bonito de se ver e também é muito legal da gente ver todos esses jogadores se recuperando com o Diniz. Mas já que o Pascoal respondeu a pergunta da nossa enquete, eu também pergunto para você, Mauro. Até onde vai esse Fluminense na Conmebol Libertadores? Não, tem time para ir muito longe. É claro, a competição está só começando, tem muitos times ainda que estão se recuperando de alguns sustos, né? A gente tem o Flamengo aí, que vai ser agora refeito pelo São Paulo, e vamos ver no que vai dar. O Atlético Mineiro com o Cudê, como é que vai ser? Jogo difícil hoje com o Atlético Paranaense, que é outro sempre candidato, muito regular o Atlético Paranaense. Então, assim, ele não é disparado. Tem um grupo aí, de uns 6 pelo menos, que estão nessa briga. E eu coloco desses 6, sei lá, os 5 do Brasil. De fora, esse ano, por mais que tenha perdido, inclusive, para esse adversário de hoje, eu ainda temo o River Plate. Eu acho que o River tem um time ajeitado. Não foi o que se viu aí
nessa primeira rodada, porque jogou no altitude e sem todo mundo. Quando tentou colocar os jogadores no segundo tempo, a coisa já não funcionou. Mais do que o Boca, o River está de casa nova, está muito animado e o time não é ruim. E eles sempre, né, a gente sempre fala em River e Boca, porque do Chile, da Bolívia, da Venezuela, não sei o quê, às vezes tem lá um time que aparece e tal e vai muito bem até o final, mas é mais difícil. Nosso foco é sempre olhar os times do Brasil e os times da Argentina. Neste caso, é óbvio que eu acho que Palmeiras, eu vou descartar, não tem. O Flamengo está começando agora um novo trabalho aí, com o elenco que tem, o Flamengo está nessa briga. Mas o Fluminense está dentro deste grupo. Não, acho que não é mais nem menos favorito que os outros. É um time bom que pode sim chegar com o Diniz. O torcedor está com medo até de, como o Ancelotti não aceitou, ou parece que não vai aceitar, já deu uma resposta lá, do Diniz ser cotado para a seleção. O cara, eu estava vendo na rede social hoje, o torcedor apavorado com isso. Não, deixa o Diniz aí até o final do ano e tal. Porque realmente o que se viu já no ano passado deve ser visto melhor ainda esse ano, acho que assim, né? Continuidade do trabalho, mais opções. O ano passado o Diniz tinha que repetir muito o time, ele não tinha muito banco. Então a gente viu na reta final um time mais cansado. Eu acho que agora que ele tem mais opções para rodar um pouco o time, descansar jogadores. Sabe quem falou na saída de